Bora, pessoal, gravar aqui mais um vídeo pra vocês de análise do Bitcoin, tá? Muitos de vocês aí estão querendo saber meu posicionamento. Mudou algumas coisas de sábado pra cá, né? Que a gente tava com o gráfico parado no sábado e deu uma alteração. Então vamos dar uma olhada aqui pra ver o que a gente pode estar vendo aqui nesse momento, tá? Vamos lá. Então aqui, né? Eu falei que aqui a gente poderia ver alguns stops aqui nessa região, tá? Mas a gente poderia sim ver uma reação nesse bloco aqui do diário, né? Tem um bloco aqui nessa região de cá, que é o extremo. E aqui, esse bloco, eu tava aguardando uma rejeição dele, né? Na verdade, eu tô aguardando. A minha ideia, na verdade, é aguardar ver o fechamento aqui desse candle diário para ver como vai ser. Mas você pode perceber, ó, que esse candle, ele não conseguiu violar nenhum, né? A gente teve uma captura de liquidez aqui nessa região. E se teve rejeição no topo, é muito provável que agora a gente venha buscar demanda, né, nesses candles de baixo, tá? Ou vir pelo menos até esse candle aqui e ele encontrar uma demanda aqui nesse meio do caminho, tá? Mais ou menos aqui. Então, a gente pode ver aí para os próximos dias uma reação mais ou menos como essa aqui, por exemplo, para dar uma continuidade, tá? Ou a gente pode ver uma reação como essa daqui, pensando numa continuidade também, tá? Então, se o preço realmente for reagir, tá? Ele pode induzir as pessoas, ó, se eu trouxer por uma hora, induzir que aqui vai ser um choque, tá? Nessa região de cá, e pegar mais pessoas em cima, ou ele pode começar a montar uma redistribuição aqui nessa região, tá? Que daí daria muito mais confiança para mim, é, que a gente teria é, uma, uma reversão aqui nessa região, que seria ele fazer mais ou menos algo como isso aqui, ó. Ele vem aqui, lateraliza aqui, faz a lateral, pega a liquidez de algum bloco que tem aqui e desce, tá? E aí, a minha visão vai ser o quê? Aguardar um trade mais ou menos dessa forma aqui, tá? E aí a minha entrada seria mais ou menos aqui. Se isso acontecesse, com o meu topo já sendo o topo atual, né? E eu tendo a continuidade do movimento para baixo, tá? Seria mais ou menos assim que eu pensaria para poder pensar num trade de queda, realmente levando até a região de 48 mil lá que eu tinha comentado. Tá? Então, aqui, né, eu tava aguardando, passei na verdade o dia todo aguardando esse tipo de rejeição aqui de cima, dessa máxima, e peguei até um short aqui, não sei se ele vai muito longe, tá? Mas eu peguei aqui já, pensando numa continuidade do movimento aqui. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, no 15 minutos, o que está acontecendo? A gente teve uma violação, a gente teve meio que um rompimento. O preço está aqui, trabalhando, tentando dar continuidade no movimento para cima, certo? Então, a gente pode ver aqui uma reação compradora entrando aqui nessa região de cá agora, tá? Para poder levar o preço para cima novamente e renovar a máxima, tá? Só que como o dia hoje está com viés de queda, né, o viés dessa rejeição, eu acabei pegando um short exatamente aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Quando o preço ele começou a vir para essa região de cá, ó, e não conseguiu completar o choque. Tá vendo que ele veio aqui? Aqui seria um topo, né? Ó, essa região de cá seria um topo, beleza? O preço ele veio, foi para cima com tudo, só que ele não conseguiu quebrar acima dessa região, tá vendo? E aí o que que eu fiz aqui no meu gatilho de M5? Tá, lembrando, todas as minhas operações eu analiso pelo gráfico diário, tá? Para encontrar o viés, e aí eu faço o meu trade dentro do gráfico de 1 minuto, 5 minutos, tá? E aqui nesse caso aqui, eu peguei a operação exatamente desse jeito aqui. Quando o preço aqui, ó, no 1 minuto, ele tentou violar essa região e rejeitou, tá vendo que entrou uma forte oferta aqui nessa região, ó. Aqui entrou oferta nessa região, né? E aí, o que que eu fiz? Eu aguardei um retorno até a zona de 50 de Fibo, tá? Que foi isso daqui acontecendo. E aí a minha entrada ficou exatamente nesse ponto, aqui, tá? E meu stop sim estava aqui mais ou menos nessa região de cá. Quando o preço deu essa rejeição aqui, ele criou uma espécie de DM aqui, né? Então ele fez um choque e aqui ele fez um BOS. Então ele veio aqui, ó, fez 1, 2, 3, 4 e desceu para baixo. Eu já tinha antecipado aqui, então o que que eu fiz? Eu coloquei o meu stop na entrada, tá? Eu tô aqui com o stop exatamente aqui nesse ponto, exatamente aqui, tá? Meu stop tá exatamente aqui. Se o preço voltar para essa região aqui agora, eu saio da operação sem perder nada, tá? E na tentativa de quê? De buscar essa região, no mínimo essa região aqui de baixo, tá? Desse possível choque aqui que falhou, né? Ou também regiões mais abaixo, tá? De, por exemplo, vir até aqui, nessa região de cal, que me daria praticamente aqui, do jeito que tá agora, não, deixa eu pegar aqui do jeito que eu abri, né? Pra mostrar pra vocês o que me daria, quantos R's? Me daria 15 vezes o risco retorno, tá vendo? Se eu conseguir realmente pegar esse trade dessa forma aqui, tá? E ele não me estopar agora. Então, eu tô arriscando para poder ganhar aqui 15 vezes o risco retorno. Se aqui realmente foi o topo, tá? Eu vou dar continuidade nesse trade aqui, vou seguindo ele, não vou realizar, para eu conseguir levar ele até lá embaixo, tá? Mas, como eu tô com risco zero, eu vou tentar fazer dessa forma. Então, é um trade que se for renovar a mínima aqui, ó, como eu tinha falado com você de renovar essa mínima, eu estaria falando aí de fazer com um único trade
87 vezes o risco-retorno só na renovação de mínima, só que não vai só renovar a mínima, né? Se realmente a gente for embora, a gente vai ter uma reação, pelo menos pegando essa liquidez desse fundo aqui que eu tinha comentado com vocês, o que me daria 122 vezes o meu risco-retorno, tá? Lembrando que também eu tô zerado, então acaba dando até mais, né? E aí aqui eu tô na proteção desse IDM aqui, dessa região de cá, ó. Aqui eu estou protegido nesse topo, né? Então, se realmente vir até esse topo aqui, já invalida totalmente a minha análise, tá? Mas aqui a gente fez o choque, tá? Aqui a gente teve uma captura na região de 50. Então, aqui é realmente um topo local, tá? Inclusive, quem quisesse, por exemplo, abrir um trade aqui agora, seria pensando mais ou menos nessa forma aqui, ó. Entrar aqui mesmo no preço, colocar o stop aqui em cima, para poder ver se consegue a continuidade no movimento, tá? Lembrando, não é recomendação de investimento, mas se eu não tivesse entrado no trade aqui nessa cravada, eu estaria entrando agora na tentativa de pegar alguma coisa assim, ou até mesmo aguardando o preço começar a virar aqui e eu pegar na continuidade depois de bater no bloco de interesse meu, tá? Seria mais ou menos isso. Então, teria essas opções, né? Aqui, no caso, virou um topo, né? Esse bloco aqui é um bloco de reação, que tem que ter uma reação vendedora nele, tá? Então, é mais ou menos essa visão que eu tenho para o mercado aí para os próximos dias. Como a gente teve rejeição desse topo, né? A gente vinha, no mínimo, buscar essa região de cá, tá? Que já daria um ótimo risco-retorno, pensando nessa rejeição e na continuidade desse movimento aqui. Lembrando que qualquer momento aqui pode entrar demanda, tá? Nessa região aqui de baixo, tende a entrar demanda e pode romper novamente e buscar aquela liquidez lá de cima. Tá? Então, é trade que você tem que ficar realmente guiando ele, levando ele até realmente você ou tomar um stop com lucro, né? Ou você já realizar, tá? É isso que tem que pensar. Você não pode deixar ele lá, o stopzão grandão lá na entrada, e deixar o preço voltar e devolver tudo, tá? Então tem que tomar muito cuidado, existe muita cautela, porque a gente está numa região que tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. Então, esse movimento aqui lateral é justamente isso, tá? Aparece muito ser uma reacumulação, mas também pode ser sim uma distribuição, tá? Do movimento. Então, é isso que eu tô de olho, tá? A gente pode sim ver algo nesse sentido aqui, ó, de de ter uma Fibonacci daqui para cá e ter uma reação até mais ou menos aqui, nessa região de cá, mais ou menos, ó, até aqui, pode entrar demanda para o preço dar continuidade no movimento para cima, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas regiões de cá, que pode entrar gente comprando e daí estopar quem shortou e tá com stop aqui nessa região de cá, tá? Tá nessa região de cá e até mesmo na região de cá, tá? Que é essa região de cá, que eu inclusive falei, né? Que a gente tem liquidez aqui nesse topo. E esse topo aqui pode não ser o topo, né? Como eu falei para vocês. O topo pode ser esse daqui. O preço pode sim violar essa região, pegar a liquidez aqui, pegar a oferta nessa região de cá e cair aqui, tá? Eu tô antecipando o short, porque eu já não tenho mais risco. Peguei um gatilho super no micro. E se realmente o preço me der continuidade agora no movimento para baixo, eu vou seguindo ele. Se não der, né? Eu saio da operação sem perder nada e tento conseguir outra oportunidade depois, que a oportunidade não falta. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado.